Olá, sou a Renata Maia, sejam muito bem-vindas, bem-vindos também a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu faço vídeos sobre beleza, sou estrategista de imagem, falo sobre etiqueta, comportamento, mas hoje eu venho com um vídeo um pouco pessoal. Eu fui diagnosticada com TDAH há um tempo e passei pela minha experiência, compartilho um pouco mais lá no Instagram e prometi, acho que em março eu abri uma caixinha prometendo que eu viria falar mais sobre como foi o meu processo desde o diagnóstico, a medicação, agora que eu não me medico mais, todo o processo. E confesso que eu estava procrastinando para fazer esse vídeo por uma série de fatores. Primeiro, porque é necessária uma sensibilidade. Segundo, porque está tendo uma epidemia de diagnósticos, e eu acredito que muitos falsos diagnósticos. E terceiro, porque o que eu vou falar hoje é sobre a minha experiência, tá? E eu até quis me apresentar, não é algo que eu faço normalmente nos meus vídeos, né? Eu sei que muitas pessoas podem me conhecer através desse vídeo e esse não é o meu nicho, ou seja, não sou especialista no assunto, não sou profissional, vou falar sobre a minha experiência. E eu sei que eu vou ser julgada, eu sei que eu vou ser mal interpretada, eu já tô aqui na internet há mais de 10 anos, né, produzindo conteúdo, então eu sei que, infelizmente, nem tudo que a gente fala é interpretada da maneira correta. Infelizmente, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, mas também com o que as pessoas entendem. Então, assim, eu vou tentar ser o mais clara e objetiva possível, mas deixando muito claro que eu não sou profissional na área e que essa é a minha experiência. Se você teve um outro tipo de experiência, se você pensa de uma forma diferente, tudo bem. Então eu vou fazer um resumo da minha história desde a infância até o diagnóstico, até hoje. E depois vou responder uma caixinha que eu deixei em aberto lá no Instagram para responder o máximo de dúvidas possíveis. Esse vídeo não vai ser técnico, mas eu vou relatar assim de forma geral toda a minha experiência, incluindo medicamentos, e o meu único objetivo é ajudar através da informação de uma pessoa que, de fato, passou por todo esse processo. Então, vamos lá. Bom, quem me acompanha há um tempo, não sei, pode ser que eu fique um pouco emotiva nesse vídeo, porque eu vou tratar de coisas um pouco delicadas, tá? Quem já me acompanha há um tempo, provavelmente já sabe alguns glimpses, né? Algumas highlights da minha vida que eu já contei nesses tantos anos aqui de exposição no YouTube. Enfim, desde criança eu sempre soube que eu não pensava, ou minha mente não funcionava de uma forma convencional, ou, eu não quero dizer normal, mas igual a da maioria dos meus coleguinhas na sala, né? Então eu sempre tive problema na escola, sempre. É difícil ter alguma imagem da minha infância que não tinha algum tipo de bullying, algum tipo de chacota com relação a eu ser lerda, ou ser sonsa, né? Me fingir de sonsa. Então eu tenho memórias assim desde os 6 anos em que minha prima já sabia escrever. Eu lembro que minha tia me levou pra tirar minha identidade junto com a minha prima, que era mais nova. Ela já conseguia assinar e eu lembro de me esforçar demais pra conseguir assinar meu nome. Não consegui. Eu lembro da minha tia ficar falando: que absurdo, sua prima é mais nova que você, ela estudou tanto que você, ela já sabe, você não sabe. Eu lembro de um episódio também que me marcou bastante. E eu sempre fui uma criança bem... Esse vídeo não tem roteiro, tá, gente? Então pode ficar um pouco confuso. Geralmente todos os meus vídeos têm roteiro. Eu sempre fui uma criança muito doce, assim, muito comportada. Eu não era hiperativa. Pelo contrário, né? Muitas pessoas achavam que eu era sonsa ou que eu tinha algum problema mental. Então eu era doce, falava bastante, mas era uma criança bem dócil, que gostava de cantar, né? Desde os 3 anos eu canto. Futuramente comecei a cantar profissionalmente, pra quem não conhece minha história. Hoje eu não canto mais, né? Mas fui cantora profissional por 15 anos. Mas voltando ao foco sem roteiro. Lembro de uma professora minha, nunca tive uma boa relação com professores, pelo contrário. Essa profissão sempre me gerou um pouco de medo, porque eu era bem maltratada pelos meus professores. E lembro de uma cena específica em que a minha professora da primeira série de matemática, quando a aula acabou, todo mundo saiu da sala e ela falou: Renata, vem aqui. E eu fui. E ela me levou no final da sala. Eu lembro que eu sentava assim nas primeiras cadeiras e ela me levou pro final da sala. Ela falou: vem aqui. Me levou pro final da sala e ela falou assim: lê tudo que tá no quadro. E eu li normalmente. E aí, quando eu terminei de ler, ela falou assim: você é uma sonsa mesmo, né? Você finge que não vê. Você finge que não... Porque eu ia muito mal na escola. E aí ela chamou minha mãe. E minha mãe, infelizmente, não tinha informação. Então, toda vez que minha mãe era chamada na escola, eu apanhava bastante. E... eu lembro... Não sei porque eu tô sensível hoje.
Eu lembro na quarta série, eu lembro de na quarta série, uma professora, minha professora Penha, essa história eu já contei algumas vezes, a sala tava, né, bagunçando e eu escrevendo na lousa. E ela virava pra mim e falava assim, Renata, para de escrever na lousa. E eu parava, depois eu voltava e escrevia na lousa, até que ela me fez lamber a lousa pra apagar o que eu tinha escrito na frente da sala inteira. Ela fez a sala inteira parar e ela falou, agora você vai apagar com a língua. E eu fiquei naquela, né, naquela agitação, enfim, e tive que apagar a lousa com a língua. Foram vários episódios, assim, bem traumáticos na escola, repeti de ano. Todo trimestre que tinha reunião de pais, eu já ficava mal, já ficava tensa, porque eu sabia que minha mãe ia sair furiosa de lá e eu já sabia as consequências daquilo. E, infelizmente, a minha infância, eu sei que é pesado falar isso, mas ela foi um inferno, porque, como eu falei, era bullying de todo lado. Eu me sentia completamente imprestável, eu não sabia porque minha mente não funcionava. E não importava o quanto eu tentasse me concentrar, eu não conseguia me concentrar. Então eu via todos os alunos, a maioria, a grande parte, né, indo muito bem. Eu até me juntava com as alunas, assim, eu lembro da minha melhor amiga da época na escola ser nerd. Então eu tava no meio de pessoas que gostavam de estudar, que iam bem na sala, mas eu ia muito, muito, muito mal. Porém, em contrapartida, tudo que estava associado à arte, né? Eu canto, como eu falei, eu cantava desde os 3 anos. Ninguém nunca me ensinou a fazer divisão de vozes, a fazer harmonização de vozes. Então eu via uma voz principal, já conseguia fazer a segunda, já conseguia encontrar uma terceira voz, já conseguia liderar coral, era uma coisa surreal. Então esse era um dos motivos, por exemplo, das pessoas acharem que eu tava fingindo, que eu não tinha interesse em ir bem na escola, que eu era fingida, que eu era sonsa. O que eu gostava de fazer, eu ia bem, e as coisas que eu não me interessava, eu deixava pra lá. Então eu era irresponsável, eu era desinteressada, eu era sonsa, né? Eu fingia que eu não tava entendendo. Então, assim, foi muito difícil crescer. Foi muito difícil esse período da infância, da adolescência. Eu falo que a melhor coisa que minha mãe fez foi me colocar na igreja, porque ali era onde eu podia explorar toda a minha arte. Eu amava cantar pra Deus, eu participava do grupo de coreografia, né? Cheguei a ser líder de coreografia, tava sempre nos ensaios da equipe de louvor cantando. Então era o meu refúgio ali. E a minha vida foi basicamente crescendo casa, igreja, escola, casa, igreja, escola, né? Essa foi minha vida desde a infância até o final da minha adolescência. Quando eu completei mais ou menos uns 18 anos, eu nunca tinha nem beijado, né? E aí eu comecei a namorar, entrei na faculdade, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o cérebro do TDAH, ele demora um pouco mais para desenvolver a parte do córtex pré-frontal, né? Que é a parte ali do juízo, né? E sinceramente eu acredito mesmo, porque embora tenha crescido com valores muito bem fundamentados, principalmente na palavra de Deus, e eu honro muito a minha mãe por conta disso, porque as coisas que eu aprendi na infância, a palavra de Deus, elas foram escondidas no meu coração. Então todas as vezes, todas as coisas que eu fiz, todos os pecados que eu cometi, eu nunca pequei em paz, eu sempre falo isso, né? Porque a palavra de Deus estava sempre ali, o Espírito Santo me incomodando com relação ao que era certo, ao que era errado, né? Mas quando eu completei 18 anos, eu saí de casa, então eu fui morar com minha tia, e aí eu despiroquei. Eu fiz coisas que, sinceramente, eu falo que eu só tô viva hoje realmente porque Deus tinha um plano, porque ninguém morre de véspera. Porque as coisas que eu fiz, assim como dirigir na Rodoanel bêbada a ponto de não saber como eu cheguei em casa, só cheguei no outro dia dormindo no carro, coisas absurdas, assim, completamente irresponsáveis. E eu não tinha medo de nada. Muita gente pergunta assim, Renata, como você chegou aqui na Austrália? Você não ficou com medo de sair no Brasil? Gente, eu não tinha medo. Inclusive, esse amadurecimento, ele demorou pra acontecer, né? Porque hoje eu olho e falo, meu Deus, realmente, até não muito tempo atrás, sei lá, 7, 8 anos atrás, como pular de paraquedas. Eu não tô falando que quem pula de paraquedas não tem juízo, tá, gente? Às vezes não, né? Mas eu não tinha medo, esse é o meu ponto. Já nadei com tubarão, mesmo tendo medo de água, assim, fui lá nadar com tubarão, pulei de paraquedas, eu fazia coisas, eu era completamente sem medo. E ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala que o medo é um espírito maligno, né, que ele nos paralisa, mas existe aquele medo instintivo, né, primário, que nos protege, né, nos priva da inconsequência e até mesmo da morte. Eu não
tinha isso. Parece que não estava desenvolvido ainda, sabe? No meu pré-frontal. Mas enfim, resumindo, né? Da infância até a adolescência foi extremamente sofrido. Da adolescência até a juventude foi um milagre estar viva. Só Deus sabe mesmo, porque só Ele sabe das coisas que Ele me livrou, que eu nem sei, né? Eu sei das que Ele me livrou, mas deve ter muito mais por aí. Mas resumindo, como eu cheguei aqui hoje, graça pura de Deus. E na verdade eu tive uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi o meu marido, que foi usado por Deus para realmente me guiar com relação às decisões da minha vida. Foi a primeira pessoa, acho que a única pessoa na vida que eu conheci que acreditou em mim, que viu potencial em mim, e ele foi me direcionando, né, a ter foco. Como eu cresci numa família muito humilde, qual é o objetivo principal? Ser alguém na vida, fazer dinheiro. Então eu, que não tinha absolutamente nenhum talento, nenhuma habilidade administrativa, fui fazer faculdade de administração. Depois, como eu falei, fui fazer música, né, porque eu já cantava desde os 16 anos, minha mãe me emancipou, então comecei a cantar. Trabalhei em banco, fui demitida em banco, acho que eu fui demitida de todos os meus empregos. A minha vida, assim, desde que eu me entendi por gente, foi fadada ao fracasso. Foi uma sequência de fracassos, porque eu não parava em nenhum emprego. Todo emprego que eu começava, eu era demitida. E eu lembro que quando eu me casei, eu fazia faxina, né? Quando eu me casei, eu comecei a trabalhar como maquiadora, mas também trabalhei de tudo aqui. Fiz faxina, entreguei panfleto na rua, trabalhei como garçonete, fiz de tudo, assim, tudo digno, né? Eu lembro que um dia eu cheguei pro James e falei assim: ai, uma amiga minha me indicou pra uma vaga de secretariado aqui na Austrália. Cheguei super feliz pra ele, achando que ele ia achar o máximo, né? Ai, talvez eu possa trabalhar no escritório, ela vai me indicar. Ele falou assim: Renata, sua vida inteira foi tentando essa área e você já me falou que nunca deu certo. Para de focar em coisas que claramente não são pra você. O que você quer fazer? Foi a primeira pessoa na vida que olhou pra mim e falou... Ele foi a primeira pessoa que falou assim: você é boa em algo. Você é boa em algo. Então vamos focar nisso. Chega de tentar coisas que claramente não são pra você. Vamos focar. Ele viu valor em mim, sabe? E foi aí que eu comecei a estudar maquiagem, estudar mesmo profissionalmente. E aí entrei na MAC, comecei a trabalhar como maquiadora profissional. Abri o meu canal no YouTube, né, e comecei a trabalhar nesse ramo da beleza, da maquiagem, eventualmente como estrategista de imagem, e ele foi realmente uma pessoa, assim, usada por Deus pra me dar direcionamento e me mostrar pela primeira vez na vida que eu não era um fracasso, sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida dele, pelo exemplo de disciplina, né? Porque eu era uma pessoa completamente indisciplinada. Então eu fui amadurecendo e aprendendo ao longo dos anos que a gente não pode ser movida pela motivação, né? Na mente do TDAH, o que falta? Falta dopamina, né? Falta aquele hormônio, né? Que dá motivação, que dá vontade, que dá foco. Mas pra gente conseguir sucesso na vida, resultados, a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina. E o TDAH tem hiperfoco, né? Então, quando a gente encontra algo que a gente realmente gosta, a gente se dedica 2, 3 vezes mais, né? Algumas pessoas falam que o hiperfoco é um superpoder. Por um lado sim, por um lado não, né? Porque a gente precisa de equilíbrio em tudo na nossa vida, mas se me deixar assim, várias vezes eu já trabalhei 30 horas, né? Hoje eu não faço mais isso, mas é algo também que nada que é demais é bom, né? Mas enfim, como é que eu cheguei ao meu diagnóstico? Bom, muitos de vocês já conhecem a Vânia, né? Que tá na minha vida desde que eu tinha 10 anos. A Vânia é psicóloga. Ela era amiga da minha mãe, eu conheci através da minha... Na verdade, eu conheci ela na igreja fazendo aula de canto. Eu era criança ainda fazendo aula de canto. Ela já era mais velha. E foi ela, inclusive, que me deu meu primeiro emprego na ótica quando eu tinha 16 anos. Ela já era gerente lá, né? Ela era mais velha. E quando ela saiu, no dia seguinte eu fui demitida. Mas a Vânia tá na minha vida desde os 10 anos de idade. E aí eu lembro que numa conversa descontraída com ela, eu falei assim: nossa, eu vi um negócio na internet sobre TDAH, eu acho que eu tenho TDAH. Ela falou assim: como assim você acha que você tem TDAH? Você não sabia que você tem TDAH? Eu falei: não. Ela: Renata, eu jurava que você já tinha sido diagnosticada, porque ela mora no Brasil, né? Então, assim, esses pormenores, a gente nunca tocou no assunto. Ela falou: como assim? Você acha que você tem TDAH? Óbvio que você tem TDAH. Te conheço desde criança. Ela falou: você é quase a representação do que é o TDAH. Ela falou assim: eu tô chocada que você não sabia, nunca buscou ajuda, enfim.
Eu falei, não, pra mim eu era Renata, sempre fui Renata. E desde então eu comecei a buscar um especialista, né? Demorou algum tempo pra eu conseguir uma consulta. Fui passar com um psiquiatra, fiz vários testes que me diagnosticou com toda certeza com TDAH. Passei por aquele processo que todo mundo passa pelo diagnóstico, né? Meu Deus, agora tudo fez sentido. Mas ainda não estava completamente satisfeita, assim. Eu queria escutar de um outro profissional, então eu fui buscar outro profissional. E também tive o mesmo diagnóstico. E aí eu passei por aquela fase que todo mundo passa, né? Primeiro choro, ranger de dentes, né? TDAH acho que já é um pouco dramático também. Só que eu sempre falo que o diagnóstico, ele é um lugar um pouco perigoso. Porque o diagnóstico, ele te abraça. Não sei se eu sei colocar em palavras muito bem, mas ao mesmo tempo que é um lugar que te traz conforto, porque te traz respostas sobre o que você é, ele pode ser muito perigoso, porque ele pode ser um lugar de desculpas mesmo pra evolução, sabe? Eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu chorei, né? Chorei, foi um choro de alívio misturado de... Por que eu sou assim, Deus? Porque a minha história foi marcada por episódios muito ruins. Mas assim, o choro durou uma noite, o puxão de orelha já veio logo de manhã. Eu recebi o diagnóstico, eu fui fazer meu devocional, né? E eu tava tipo... Por que me fizeste assim, ó Deus? E eu lembro claramente Deus falando, né? Como que Deus fala? Algumas pessoas perguntam, como é que você sabe que Deus tá falando? Gente, ele traz a mente, né? Qual o lugar ali de comunicação entre a gente e o Espírito Santo? A nossa mente, né? E eu lembro claramente do Espírito Santo trazendo a minha memória. Não é você que ama declamar Romanos 9:20? Quem és tu, oleiro, para questionar o vaso? Por que me fizeste assim? Que você tá me questionando? Por que eu te fiz assim? Que você tá questionando? E eu fiquei assim... Quem és tu, ó vaso, para questionar o oleiro por que me fizesse assim? Mas ainda assim, ainda Deus falando, eu te fiz desse jeito por uma razão, por um propósito. Eu falei, mas eu quero testar remédio. Eu vou testar. O Senhor me fez assim, o Senhor me fez curioso. O Senhor sabe que eu vou testar e eu não vou sossegar até testar. Eu fui testar. Eu comecei pela Ritalina. Eu deveria dividir esse vídeo, né? Talvez eu divida. Não sei. Tá ficando longo pra caramba. Mas eu comecei a testar pela Ritalina. E... foi horrível. Não foi legal. A primeira vez que eu tomei o remédio, eu chorei. Chorei. A impressão que eu tive é que o mundo tinha feito assim, ó. Dentro da minha mente. Tudo se acalmou. É como se eu tivesse realmente colocado... Sabe quem tem miopia vai entender, ou hipermetropia, ou astigmatismo, né? Quando não tá enxergando nada, coloca o óculos e aí tudo fica claro, calmo, sucinto, preciso. Mas quero deixar muito claro que essas drogas são hiperestimulantes. Então tem muita gente, por exemplo, que não tem TDAH e toma essas drogas pra passar no vestibular, pra ter um foco maior, né, no momento ali que precisa. Essas drogas são muito comuns, eu só fiquei sabendo depois que eu pesquisei muito sobre, são muito comuns ali no meio universitário, né, que as pessoas precisam estudar bastante, precisam se dedicar ao estudo, super, super comum. Então ela vai agir de uma forma, entre muitas aspas, benéfica para muitas pessoas, tá? Mas quando eu tomei realmente, pra mim foi... sabe? Deu uma clareza mental muito grande. E aí eu chorei. Eu falei assim, não acredito que a mente das pessoas funciona dessa forma. Tudo ilusão, né, gente? Tudo ilusão. Eu até falei no Instagram esses dias, de gênio e de louco todo mundo tem um pouco, né? Perfeição só na glória. Mas eu cheguei a escrever os meus sintomas, né? Porque o primeiro dia foi realmente fantástico. Eu falei, uau, como eu vivi tanto tempo sem isso. É a sensação que a maioria das pessoas tem. Mas chama droga por um motivo, né? Dia 1, hoje me senti, como sempre, pela manhã, trabalhei, fiz reunião, fiz post, ao mesmo tempo uma correria de sempre. À tarde, inquieta pela falta de foco, mas tem que fazer. Eu acho interessante falar isso porque a disciplina, que é tudo, né, na vida de uma pessoa que é diagnosticada com TDAH, na vida de qualquer pessoa, na verdade. E essa disciplina, esses métodos que eu incorporei na minha vida, é um estilo de vida que eu venho levando há anos e que só me trouxeram benefícios antes mesmo do diagnóstico, né? Então, é interessante que eu coloquei, né? Tem que fazer. Não consegui fazer tudo o que queria indo pra festa da Lígia. Não senti diferença, coloquei aqui, né?
Dia 2, definitivamente senti, bateu. Muito disposta como nunca antes. Tô arrumando a casa, muito doido. Tô muito esperançosa. Eu coloquei muito doido porque a minha casa tá sempre em ordem. Graças a Deus, novamente, por esses métodos. Eu já até gravei há uns anos, aqui pro YouTube mesmo, o meu método de 10 minutos, que eu limpo a minha casa em 10 minutos, eu coloco alarme. Eu bolei vários métodos, sabe? Sem nem saber, porque era algo que eu sentia muita necessidade de ter esses processos na minha vida diariamente, de ter uma rotina estabelecida. E isso veio com o amadurecimento, né? Mas é o que faz toda a diferença. É algo que todo mundo precisa, mas sem isso a vida do TDAH não funciona. Basicamente, eu já tinha estabelecido isso pra minha vida, né? Mas aí eu coloquei, tô muito esperançosa, parece que coloquei um óculos e tudo faz mais sentido. E eu consegui ver e pensar uma coisa de cada vez. Tá me irritando assistir vídeos do YouTube e ficar no Instagram. Lugar onde sempre costumo correr. Mão gelada e pé. E sem fome. Às 4 e pouco, eu dei uma caída real. Às 4 da tarde, né? Porque esse remédio, a Ritalina que eu comecei a tomar, ela tinha 4 horas de duração. Aí eu coloquei, às 4 e pouco, dei uma caída real, bocejando e flat. Flat é tipo meio aérea, né? Dia 3, energia pela manhã, mas na primeira pílula não sinto tanto crash. Então eu tomava uma pílula de manhã e uma pílula à tarde. Na primeira pílula não sinto tanto crash da primeira pílula, mas definitivamente na segunda. Estava bem ativa nessa parte da tarde, mas agora estou ansiosa e melancólica. Detalhe, eu não sou uma pessoa nem ansiosa nem melancólica. Tive um pico de felicidade, estado de lucidez, mas que em 2 horas passou e me deu uma melancolia muito forte. Sinto nitidamente o drop, a caída, né? E são 3h55 da tarde. Tomei a medicação meio-dia, ou seja, no terceiro dia eu já senti que a medicação, ao invés de durar 4 horas, ela estava durando menor. E o pico do ápice da disposição da felicidade e o drop, a caída, era muito brusca. Isso na Ritalina. Dia 4, energia pela manhã, live com as alunas. Às 10h30, fiquei com ansiedade. Meio-dia e pouco, tomei a segunda pílula. Por volta das 2h30, fui com a família ao shopping. Tentei me controlar, mas me senti extremamente ansiosa. Estava mal, não estava feliz. Definitivamente uma sensação anormal a qual tenho. Cheguei em casa mal, sentia que precisava estar ativa. Vim dobrar as roupas porque eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí não deu certo, subi, fiz 20 push-ups. Gente, eu subi, e aqui mesmo, ó, aqui no chão do meu quarto, eu comecei a fazer push-up, porque eu sentia que eu tinha que liberar aquela adrenalina, sabe? Fiz 20 push-ups, me senti melhor. Desci, comi uma maçã e fui dar jantar pra Jolie. 5h30, me senti muito, muito pra baixo, vontade de chorar. Subi, dei banho na Jolie. Tomei banho, me senti um pouco normal de novo, tive uma noite melhor que a passada. Estou tendo heart palpitation, né? Palpitação no coração. 5º dia, horrível, uma ansiedade terrível seguida de depressão. Eu nunca senti isso. 6º dia, comecei um novo medicamento, não senti nada. Pelo contrário, muita falta de foco e muito cansaço. Essa minha experiência foi com a Ritalina 5mg. Uma criança, e eu sei que agora eu posso ser bombardeada, mas eu preciso falar. Eu preciso falar porque eu sei que criança não vai assistir esse vídeo. Quem vai assistir são os pais. E eu sei que existem muitos pais hoje que já têm informação, coisa que, por exemplo, a minha mãe não tinha, né? Então a informação, ela pode libertar. Mas muitas vezes a falsa informação pode nos jogar num buraco, ou jogar as nossas crianças num buraco pior ainda. Então eu tomei da Ritalina 5mg. Uma criança, mais ou menos, ela começa com metade de 5mg, né? Vamos supor 2,5, que é metade de um comprimido. Eu, Renata, 34 anos, 2 filhos, casada, vivida, né, com muita bagagem de vida, autoconhecimento, fui capaz de me autoanalisar no medicamento. E aí eu te pergunto, você acha que uma criança de 7, 10, 11 anos teria essa mesma capacidade? Sentindo todas essas sensações, essas variações que eu senti? Ainda que a mãe note que a criança tá um pouco mais agitada, você acha, sinceramente, que ela seria capaz de expressar todos esses sintomas? Eu tenho certeza que não. E eu sei que posso, e provavelmente vou ser muito julgada por isso, porque eu sei que muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH, enfim, até mesmo por ter mais informação hoje. Mas eu, Renata, sou completamente contra medicação estimulante para uma criança. A droga que a criança vai tomar é a mesma droga que eu tomei
em uma dosagem menor. É uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento, que não tem uma capacidade cognitiva, mental e emocional de se expressar e entender todos esses estímulos que uma droga faz. E como eu já recebi muita pergunta sobre isso, eu tenho 2 filhos, né? O Nick, meu filho mais velho, eu tenho certeza que não tem TDAH. Jolie ainda tem 3 anos, não acho que tenha, mas se um dos meus filhos tivesse TDAH, eu ia usar todos os métodos que eu uso. E muitas coisas eu já ensino eles, porque eu acho que a disciplina, uma boa alimentação, exercício físico é algo que beneficia todo ser humano. Mas eu jamais medicaria os meus filhos. Jamais. Porque durante todo esse tempo que eu pesquisei muito sobre todos os medicamentos, e eu não fiquei só na Ritalina, né? Eu já conto pra vocês as outras drogas que eu tentei. Durante todo esse processo, durante todas as minhas pesquisas, eu fazia parte de um grupo com pessoas, né, com TDAH, enfim. E muitos relataram que começaram o tratamento, né, na fase da infância ou pré-adolescência. E nesse grupo tinha um fórum que eu não sei nem precisar a quantidade de pessoas que começaram a medicação na infância ou, sei lá, adolescência, pré-adolescência, e que desenvolveram um transtorno de personalidade. É impressionante porque os relatos eram muito parecidos. Assim, eu comecei a tomar medicamento na adolescência e eu não sei quem eu sou hoje. Ou pessoas que, sei lá, começaram a tomar medicação há 3, 4 anos e elas relatavam a mesma coisa. Parecia que eram as mesmas pessoas escrevendo as mesmas coisas. Eu comecei a tomar o medicamento e eu lembro que eu era muito diferente de quem eu sou hoje. Mas eu não consigo, assim, obviamente a gente evolui na vida, mas o que eles relatavam é que a personalidade tinha mudado. E o que eu comecei a sentir com a medicação é que ela começou a desenvolver coisas em mim, no meu comportamento, que não existiam. Como, por exemplo, a irritabilidade. Eu sei que eu tô pulando etapas, mas é porque eu tô falando, eu tô lembrando e tô falando. Porque depois da Ritalina, eu relatei pro médico e ele me colocou na dexanfetamina, que é irmão ali do Vinvance, né? Mas ele quis começar com a dexanfetamina, assim, geofetamina, dexanfetamina. Essa medicação também, ela durava 4 horas, então eu tomava uma de manhã e uma à tarde. Me senti bem melhor nela, mas como eu falei, né? Comecei a nova medicação, mas me sentindo flat. Ela não me trazia o mesmo foco que a Ritalina, mas ela também não me causava esse drop, né? Esse ápice, né, da euforia, do hiperfoco também, da euforia, mas também quando o efeito passava, eu não sentia aquele bum, porque com a Ritalina, o que eu sentia? É que eu tava ligada na tomada e tava assim, né, tipo, elétrica, e quando passava o efeito, eu sentia literalmente passando o efeito. Então a sensação é que alguém tinha me tirado da tomada e eu fazia assim. E ficava flat o restante do dia, assim, era horrível. E cansada, né? E aí na dexanfetamina isso não aconteceu, então o foco ele subia um pouquinho, mas era um pouco mais estável. Fiquei um tempo na dexanfetamina, né, de curto prazo, e depois ele me passou pro Vinvance de 30 miligramas. E de todas as medicações, o Vinvance foi o que eu me adaptei melhor no começo. Eu sei que para cada pessoa é uma experiência, novamente estou contando aqui a minha. Então o Vinvance, ele tem vários miligramas, né? Tem gente que toma, sei lá, 20 miligramas, tem gente que toma 30 miligramas, tem gente que toma 50, 60, sei lá. Eu já estava acostumada com dexanfetamina, então eu fui pro Vinvance de 30 miligramas, tomava de manhã. O Vinvance é uma pílula só e você toma de manhã e vai até a noite. Mas o interessante é que eu não sentia o efeito acabando, assim. Não era igual a Ritalina. Mas eu comecei, me dei super bem com o Vinvance. Comecei a tomar, falei pro médico, não, tá ótimo. Ah, uma coisa que eu não posso deixar passar. Eu também fui diagnosticada com narcolepsia. Eu não sei se vocês acompanharam, algumas pessoas que me seguem há bastante tempo já viram, já presenciaram, né, através das câmeras, episódios de, por exemplo, eu estar conversando com uma pessoa e de repente apagar. Principalmente quando eu fazia bastante vlog, né? As pessoas tiravam sarro. Eu achava que aquilo, sei lá, era normal, mas eu simplesmente apagava. Eu tava conversando com uma pessoa, apagava. E isso é narcolepsia, que é um diagnóstico um tanto quanto comum para quem também tem TDAH, porque o cérebro do TDAH, né, ele é um pouco atípico. Então, quem tem TDAH também pode ter narcolepsia. E eu sinto que a medicação com TDAH me ajudava muito na questão da narcolepsia, né, esses desmaios que eu tinha durante o dia. Mas até isso melhorou com ajustes de suplemento e alimentação também. Já vou chegar nessa parte, talvez eu não chegue nesse vídeo, talvez eu tenha que dividir em 2 partes, porque já tá enorme a história, gente. Mas, resumindo,
depois de um tempo com o Vinvance, meu marido notou que a minha personalidade começou a mudar. Ou seja, o Vinvance, ele te dá muito foco, né? Então, eu tava lá fazendo uma atividade e ele me chamava pra alguma coisa, ou as crianças me chamavam pra alguma coisa. Eu sou mãe, né, gente? E eu parecia um pincher, parecia um cachorro raivoso, assim. Se me tirassem do foco de algo que eu tava fazendo, eu ficava muito nervosa, muito estressada. Então o meu pavio ficou curtíssimo, eu fiquei extremamente irritada. Eu comecei a ter uma dor no pescoço que ninguém explicava. Eu nunca tive dor muscular no pescoço, nunca tive torcicolo, nada do tipo. E era uma dor, uma dor. Eu comecei a ranger os dentes, né? Tudo isso é efeito colateral da medicação. Então eu comecei a ranger os dentes, comecei a ficar mais ansiosa e eu não sabia que aquilo era ansiedade. Essa tensão muscular no pescoço, essa dor, tudo isso era de uma tensão, de uma ansiedade. Então comecei a desenvolver comportamentos ansiosos. E assim, eu sempre fui mais reativa, né? Mais impulsiva, mas eu nunca fui ansiosa. E o meu marido falou, você não era assim. Ele sentou comigo e falou, você não é assim. Você tá diferente. Você tá irritada, você não é assim. Você não é ansiosa, você tá ficando ansiosa. E como eu já tinha feito uma pesquisa, né, previamente, e foi muito bom meu marido estar alerta, porque assim, quando você vai mudando, né, você vai ficando mais irritada, você não necessariamente percebe. É necessário que uma pessoa próxima a você te mostre, sabe? Te oriente. Porque eu obviamente, né, eu tava pavio curto, mas eu não tinha sentado pra pensar sobre isso. A dor no pescoço eu não tinha associado. E aí ele falou assim, a única coisa que você mudou na sua vida foi essa medicação. Ele tava comigo, né, quer tentar? Vamos tentar. Ele sempre achou que eu não deveria tentar, mas ele falou, você quer tentar? Então tenta, né? Porque realmente ele falou, olha, tudo que você conquistou na sua vida, você conquistou sem isso. Você descobriu, mas e aí, né? Você chegou até aqui. Até aqui Deus te ajudou. Mas eu quis tentar, ele me apoiou. A palpitação também no coração. Meu coração tava muito acelerado. Eu reparava principalmente à noite, eu ia deitar e meu coração outra coisa é que eu comecei a fazer as coisas também muito no automático. Por exemplo, eu tô aqui no quarto. E aí eu lembrava, sei lá, tem que fazer alguma coisa na cozinha. Só que quando eu chegava na cozinha, eu não lembrava do processo, assim, como eu cheguei até aqui. Uma coisa muito estranha, eu comecei a perder memórias muito curtas. Eu senti também que a minha habilidade de comunicação começou a ser muito prejudicada, a ponto, literalmente, de eu começar a esquecer palavras muito simples, assim. Eu comecei a gaguejar demais, eu não conseguia lembrar de palavras, terminar frases, contextos. Então, ao mesmo tempo que eu tinha... A medicação me deu uma clareza mental, assim, pra ter foco. A minha habilidade de comunicação começou a ser afetada. E essas memórias de curto prazo, assim, tá dobrando uma roupa, assim... Nossa, como eu cheguei aqui dobrando essa roupa. Uma coisa muito doida. Mas voltando, como eu já tinha estudado, né, sobre todo o processo do medicamento que poderia causar e os próximos passos que os médicos costumavam orientar... eu já cheguei, e isso é um ponto forte do TDAH, né? Porque o TDAH tem hiperfoco. Então, é difícil um TDAH, pode acontecer, né? Pela impulsividade, mas geralmente uma pessoa com TDAH, ela vai buscar muita informação, né? Então, eu participava de fóruns, eu pesquisei como o medicamento agia ali, né, no sangue até chegar no cérebro. Eu pesquisei sobre tudo. Então, eu sabia que quando eu chegasse no médico com esses sintomas, apresentando esses sintomas, ele já ia me prescrever um medicamento para ansiedade. E dito e feito, ele falou, a gente não pode entrar com uma outra medicação. Eu falei assim, ó, nem me ofereça medicação para ansiedade, porque eu não vou tomar, porque eu nunca fui ansiosa. E eu falei, eu tô morrendo de dor no pescoço, eu tenho certeza que essa dor no pescoço... E eu ia em massagista, eu fui em quiropracta, eu fui em fisioterapeuta e nada resolvia. Falei, eu tenho certeza que essa dor é da tensão, da ansiedade. Ele falou assim, pode acontecer, mas eu não sei. Assim, ele fez de tudo pra não parar a medicação, tá, gente? E aí eu falei, eu vou parar. Eu vim aqui não pra você me oferecer uma outra medicação. Eu só vim aqui pra você me orientar qual é a melhor forma do desmame. Porque eu lembro de ficar uns 2 dias sem tomar medicação, e diferente, assim, de um antidepressivo, você pode, né? Como eu falei, você pode ficar
Sei lá, se você resolver tirar umas férias no final de semana sem a medicação, você pode ficar, segundo a orientação do meu médico, tá? Só que eu dormi muito, eu tive muito sono, né, nos dias que eu não tomei a medicação. Um sono, assim, fora do normal, talvez porque eu tenha narcolepsia também. E aí eu falei, olha, os dias que eu não tomo a medicação, eu não aguento nem ficar com o olho aberto direito, né? Então eu preciso de uma orientação para desmamar da forma correta. E aí ele falou assim, então você vai abrir a pílula e começar a tirar um pouquinho, né, a cada dia. E foi assim que eu fiz por 2 semanas, desmamei, até que em 2 semanas eu parei completamente com a medicação e a dor muscular desapareceu, assim como sintomas de ansiedade e irritabilidade. Quando você toma esse tipo de medicamento, você tá sujeita a melhorar um lado aqui, ajustar algo aqui e desajustar algo aqui, né? E aí o papel do médico é ir ajustando medicações conforme a sua necessidade. Por isso que após esse período eu fui procurar uma medicina integrativa. Eu fui procurar cuidar da minha alimentação. Eu quis passar por esse processo do medicamento. Foi 1 ano aí de medicamento. Não me arrependo, porque me trouxe conhecimento, mas não é tão fácil sair. Muita gente vicia, né? Então não é fácil sair, porque ao mesmo tempo te traz muitos benefícios, né? Eu apago, assim, às vezes, durante o dia, sabe? E o remédio do TDAH, ele me deixava alerta, acordada, muito mais produtiva, né? Então você ganha um superpoder ali, mas a que preço, né? Eu tive esses pequenos sintomas, mas a longo prazo, né? Uma possível demência, não sei, eu tava tendo uns apagões de memória muito significativos. Fora a mudança ali, né, de personalidade. Então, a longo prazo, o que isso vai causar? Os ganhos valem a pena? Pra mim, não valeu. Então, eu fui buscar uma medicina integrativa, porque eu já tinha, por exemplo, eliminado o glúten da minha alimentação há anos por conta da Hashimoto, mas quando eu retirei o glúten completamente mesmo, quando eu tirei várias coisas da minha dieta que eram significativas, que apresentavam ali inclusive no meu exame, eu comecei a notar que eles eram um gatilho significativo pro meu foco, pra minha névoa cerebral, pra minha irritabilidade. Dieta, suplementação. Eu não vou falar sobre suplementação aqui, talvez um outro vídeo, mas é algo muito individual que você precisa achar um médico sério, né, que esteja disposto a olhar os seus exames de forma individual e então te suplementar. Exercício físico e rotina, fundamental, para ter uma melhor qualidade de vida, porque a ideia do medicamento, ela é muito tentadora, né? Imagina você tomar uma pílula e todos os seus problemas resolverem e você ganhar superpoderes. Parece tentador, realmente. Tanto é que eu quis testar. Também não julgo quem quer testar, mas tem um ditado que diz: o inteligente aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro, ou seja, não espere errar, né? E eu posso te dizer com toda certeza do mundo, não existe caminho fácil. Não existe. E existem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Ninguém vai sair da zona de conforto e se exercitar por nós. Então a gente precisa crescer, amadurecer em primeiro lugar e ter autonomia sobre a nossa vida. Para quem é mãe ou pai de alguém, de uma criança que tem TDAH, de um adolescente que tem TDAH, pode ter certeza, muito além do que um medicamento, é você ser forte no bem e fazer o que precisa ser feito pelo seu filho, que vai trazer resultados. Fazendo tudo, obviamente, com muito amor. Eu assisti, não foi 1, não foi 2, não foi 3, mas centenas de relatos de pessoas que tomaram medicamento, né, que foram diagnosticados com TDAH, tomaram medicamento nesse fórum que eu fazia parte. No YouTube também tem centenas, milhares e milhares de relatos. E 90% dos relatos que eu assistia, a pessoa voltava depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos e falava: parei com a medicação por isso, por aquilo, porque os efeitos colaterais, eles chegam. Para uns chegam mais cedo, para uns demoram um pouco mais, mas a conta, ela chega. Não é uma solução, primeiramente, pro resto da vida. Você que tá aí nesse caminho, que quer testar medicamento, sabe que você não vai tomar o remédio pro resto da vida, porque em algum momento o seu cérebro vai acostumar com a dose, você vai ter que aumentar e até onde essa dose vai parar. A gente tem que ter autonomia, maturidade para entender. Nós temos uma condição, ok, mas o que a gente vai fazer com isso? Crescer dói, gente. Eu tenho um pré-adolescente aqui em casa, né? E ele tem episódios em que os ossos estão crescendo, né? E ele morre de dor na perna. Aí a gente
tem que fazer massagem, ele chora às vezes, por quê? Porque tá crescendo, tá esticando, né? Crescer dói, amadurecer dói, mas é um processo. É a vida acontecendo, é a gente vivendo. Ainda bem que isso acontece, né? Significa que a gente tá vivo e enquanto a vida há desafios, né? E que bom que Deus nos permite viver isso. Não há nada, absolutamente nada que saiu do controle de Deus. Muitas pessoas olham pra mim, né, através das redes sociais e falam assim: nossa, como assim você tem TDAH? Não acredito que você tem TDAH. Mas eu sei que eu tenho TDAH e Deus sabe. E as pessoas que convivem próximas a mim sabem. E graças a Deus por isso, porque se não fosse essa minha fraqueza, sabe lá Deus se um dia eu ia olhar para Deus e depender tanto dele. Então, glória a Deus pelas minhas fraquezas. Nada saiu do controle de Deus. Você ter as suas limitações é motivo de você dar glória a Deus. E isso eu tô falando com crente, porque eu sou crente, entendeu? E eu não perco a oportunidade de pregar. Nada saiu do controle de Deus. Se você é do jeito que você é, se você tem as suas limitações, é porque Deus quis. E Ele tem um propósito nessas suas limitações. Ele tem um propósito nessa sua fraqueza. Porque é onde o poder dele brilha. É onde o poder dele se aperfeiçoa em você. Então, glória a Deus por isso. Olha onde eu cheguei, gente, com as minhas fraquezas. Nada é mérito meu, é tudo graça, é tudo pela graça. Mas nem por isso o povo dá uma de Gabriela, né? Ela nasci assim, só assim, Deus me fez assim, então o mundo que lute. Não, eu vou tentar superar todos os dias as minhas fraquezas, eu vou procurar ganhar novas habilidades, ainda que eu não consiga, eu vou tentando. Eu creio muito que é exatamente nessas fraquezas que Deus revela o seu amor e a sua graça na nossa vida. Gente, eu acho que não vai dar pra ler pergunta. Talvez eu volte com outro vídeo respondendo as perguntas e respostas de vocês. Vocês querem? Sinto muito, desculpa, esse vídeo ficou enorme, mas eu acho que não tinha outra forma de contar a minha experiência pra vocês. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te dado um pouco mais de clareza, que o seu TDAH não é uma sentença de vida, que você não é vítima do acaso. Quem te formou, quem te projetou, nunca errou um projeto. Então fique em paz e que Deus guarde o seu coração e te guie nas melhores decisões. Se vocês quiserem, eu volto com outro vídeo, com uma segunda parte, falando de como eu gerencio a minha vida, né? Inclusive já tem diversos vídeos aqui no meu canal. Não cheguei no topo da evolução, mas sigo tentando todos os dias ser melhor do que ontem. Eu acho que a nossa mentalidade, independente de qualquer diagnóstico, precisa ser essa. Mas é isso, deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida, se vocês querem que eu volte com parte 2, respondendo outras questões. E é isso, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal, indica para uma pessoa que você acha que talvez possa ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!